Mas aí você está entendendo? É verdade. Tem muitos crentes assim, muito crente rabi hoje nas igrejas, nas congregações, né? Nas comunidades, nas famílias. Tem muito crente rabi. Ou seja, é uma pessoa que tem uma vida toda errada, é uma pessoa que conhece muito bem a palavra, que conhece muito bem a lei de Deus, né? É uma pessoa que, enfim, até crê, tem até muita fé, você está entendendo? Mas é uma pessoa iníqua, é uma pessoa que pratica iniquidade, é uma pessoa que pratica o mal, é uma pessoa que transgride, que negligencia, que prevarica a lei de Deus. Você está entendendo? Mas diante das pessoas ali, ele tem uma atitude que ele fica justificado diante daquelas pessoas e ele consegue ter uma imagem, consegue construir uma imagem, uma reputação, você está entendendo? Em cima daquele gesto, em cima daquele ato. É o famoso crente rabi, né? Quero falar um exemplo aqui. Eu morei numa comunidade, já morei numa comunidade, né, num bairro onde tinha alto índice de criminalidade, uma comunidade dominada pelo tráfico. Já morei em muitos bairros, né? Uma comunidade dominada pelo narcotráfico, né? E era uma Jericó, toda fechada, né? Todo mundo fechado, né? Enfim, todo mundo envolvido, né? Todo mundo submisso, conivente, todo mundo compactuava com o tráfico, todo mundo tinha um esqueminha de uma certa forma ou outra, você está entendendo? Mas ali, o que eu ficava observando naquela comunidade? Eu observava que praticamente todo mundo ali era corrupto. Não quero nem falar o nome do lugar, né? Eu observava que a maioria das pessoas ali, você está entendendo, eram envolvidas com o tráfico. Só que tinha um monte de rabi ali dentro, ou seja, tinha um monte de gente ali que ali segundo os padrões de honestidade, segundo os padrões de justiça, os padrões morais daquela comunidade, né? Segundo as leis clandestinas, segundo as leis internas ali, segundo as regras do tráfico ali, você está entendendo? Segundo a cultura daquela comunidade, aquelas pessoas eram consideradas pessoas de bem ali. Ou seja, não, esse aqui é bandido. Não, esse aqui é marginal. Não, esse aqui é criminoso, esse aqui é malandro, esse aqui é envolvido, esse aqui é traficante. Mas esse aqui, não, esse aqui é um homem de bem. Não, esse aqui é trabalhador. Não, esse aqui é um homem de respeito. Não, essa aqui é uma senhora de bem, é uma senhora decente. Ou seja, eram pessoas que tinham um padrão, você está entendendo? Tinham um nível, né, de honra, de reverência, de prestígio na comunidade muito superior, muito mais elevado que os dos outros, sendo que eles também eram envolvidos também, sendo que, é claro que eles não ficavam na esquina vendendo droga igual a maioria, claro que eles não ficavam se expondo, você está entendendo? Mas, porém, muitos consideravam essas pessoas íntegras, consideravam essas pessoas retas, os consideravam pessoas de bem. E eu ficava olhando assim, né? Olha só o padrão, né? Olha só o padrão da comunidade, olha o padrão de caráter da comunidade, né? Olha o padrão de honestidade da comunidade. Pra você ver, uma pessoa dessa aqui que não vale nada, né? Uma pessoa tão corrupta quanto qualquer outra aqui, uma pessoa que faz parte de toda essa desgraça que o tráfico promove, uma pessoa que compactua, que se beneficia de toda essa corrupção, né? Uma pessoa que se beneficia de toda essa corrupção, você está entendendo? Ela é
ela é mais respeitada, ela é mais querida, ela é mais honrada, ela é mais nobre do que os outros. Né? Sendo que todos estavam envolvidos ali, todos estavam girando em torno ali do mesmo mal. Todos estavam compactuando ali com o mesmo mal. Então, a gente pode encontrar na história de Rabi esse exemplo também. Né? É verdade. Né? A melhor pessoa de Jericó era Rabi. E quem era Rabi? Né? Rabi não valia nada. Né? Rabi não valia nada. Inclusive, né, tem até algumas culturas, né, algumas crenças, né, que consideram Rabi como sendo, né, uma divindade. Né? Exatamente porque inclusive muitas culturas religiosas, né, muitas religiões, né, constituíram, né, Rabi como uma divindade, como uma santa, né, como uma intercessora. Né, e inclusive a maioria dos personagens bíblicos, né, principalmente esses que protagonizaram fatos impressionantes, né, esses que receberam grandes milagres, esses que foram ministros, né, de milagres, né, esses que o poder de Deus se manifestou através deles e se manifestou para com eles, né, a maioria desses personagens bíblicos, né, não só pela Igreja Católica em si, mas por várias outras religiões, né, várias outras crenças, são considerados também divindades, são considerados também seres divinos. Né? E, inclusive tem uma crença, não sei se você sabe disso, que prestigia, que reverencia a Rabi, né, a prostituta Rabi, como sendo uma santa. Inclusive tem uma casa de luz vermelha ali em Vitória, uma casa famosa, né, um prostíbulo famoso que tem ali em Vitória. Eu nunca frequentei esses lugares, né, mas investigando o tráfico, investigando as drogas, eu sempre tive muita informação sobre isso. É igual Rabi. Né? Ela estava dentro de Jericó. Israelita não entrava ali. Né? Povo de Deus, né, mensageiro da palavra, profeta, de maneira nenhuma entravam ali para evangelizar. Não seriam aceitos. Né? Seriam apedrejados ali em público, ali seriam jogados aos leões, no mínimo. Você está entendendo? Igual eu já falei para vocês. E mesmo assim, ela tinha conhecimento, né, enfim, de como era o povo de Deus, do que eles faziam, né, do que acontecia com eles, o que eles realizavam, né, enfim, o que eles acreditavam, os seus ensinamentos ela conhecia. Tanto que ela praticamente pregou para os missionários de Deus. Né? Ela ensinou a palavra para eles. Né? Mas, ou seja, ela nunca esteve no meio do povo de Israel, e nem o povo de Israel nunca esteve entre eles ali dessa forma, né? Para ali ensinar, fazer palestras dessa maneira. Não tiveram uma relação didática, ela não teve um aprendizado direto com eles, mas ela sabia, estava muito bem orientada. Né? Então muitas vezes a gente sabe certas coisas, mas isso não significa o fato da gente saber certas coisas, né, não significa que a gente tenha tido relação direta com aquilo. Né? O fato da gente ter informações sobre alguns fatos não significa que a gente tenha participado diretamente daquilo. Então eu tenho muitas informações aí sobre, né, investigando o tráfico, que ali em Vitória ali, né, tinha muitos prostíbulos ali. Eu sou natural de Vitória, né, e tem um prostíbulo ali que é o mais famoso. Acho que é o mais famoso do estado. Eles colocam até outdoor na rua lá, né? Eles colocam até outdoor. É a famosa Playman. Já ouviu falar na Playman? Né? Funciona desde, se eu não me engano, né, pelo que eu vi nos anúncios, né, pelo que eu pesquisei, você está entendendo? Pelo que eu obtive de informação, disse que lá rolava um ratatá forte lá dentro, né?
Enfim, era um prostíbulo de alto nível no bairro Santa Lúcia, ali em Vitória, né? Que era frequentado por executivos, empresários, pessoas de um poder aquisitivo mais elevado, né? Porque era uma prostituição, aquela famosa pasta rosa, aquela prostituição de luxo, né? Enfim, aquelas acompanhantes, né? Enfim, ou seja, era aquele tipo de prostituição, né? Para mim isso tudo é uma imundícia, para mim isso tudo é uma nojeira só. Você está entendendo? Eu jamais, já falei isso, eu jamais teria, né, algum tipo de desejo, algum tipo de atração física, né, algum tipo de afinidade, você está entendendo? Com uma mulher desse tipo. Nem se fosse igual essas atrizes aí, com todo respeito eu falo, você está entendendo? É que você está julgando a pessoa pelo passado. Mas é igual essas atrizes aí, essas apresentadoras de televisão famosas aí, você está entendendo? Essas apresentadoras de televisão famosa, né? Tem aquela mexicana, né? Aquela do México, né? A famosa Corrales, né? Corrales, né? É uma grande atriz, inclusive ela atuou em Senhor dos Cielos, né? A famosa série, né, do cinema Senhor dos Céus, que relata, né, a história do mega traficante Aurélio Casillas, né, que inclusive chegou a ser um dos principais traficantes do mundo, né? Chegou a ser o maior do México, né? O maior exportador de droga para os Estados Unidos, né? O cara que enchia as bocas de fumo lá de droga, né? Considerado na época o sucessor de Pablo Escobar, né? E um filme e uma série que relata a história do Aurélio Casillas, da família Casillas, né? Essa trajetória sanguinária, né? Essa trajetória de violência, de criminalidade, né? E ela interpretou uma personagem, né? Uma atriz, né? Inclusive eu assisti toda a série, né? Assisti tanto na TV, quando a TV Capixaba exibiu, né? Quanto também na internet também, que eu gosto muito de assistir, né? Enfim, para pesquisar a biografia, a história, né, da criminalidade, enfim, porque essas séries são baseadas, né, fundamentadas em fatos reais, né? Na maioria dos casos ali, das cenas, né, dos capítulos, eles relatam fatos que realmente aconteceram mesmo, né? Enfim, e é importante para quem pesquisa segurança pública, né, para quem articula combate às drogas, obter o maior número de informações possível, né? Eu gosto também, né, de teatro, essas coisas assim, né? E a Sara Corrales, né? Ela era uma grande atriz, se tornou uma grande atriz, faz muitos comerciais, né? Enfim, já atuou também em outros trabalhos também, né? E ela começou fazendo filme pornô. Ela começou, é claro que eu também não tenho afinidade com pornografia, deixando claro, né? Eu tipo assim, eu não tenho afinidade com essas coisas. Às vezes por eu falar, por eu ter esse conhecimento, né? Alguém pode até achar que eu assisto essas coisas, que eu curto essas coisas. Não, de maneira nenhuma. Não curto pornografia, não assisto, mas como eu falei, eu sou pesquisador de mídia, né? E para avaliar os conteúdos, para obter informações, às vezes a gente tem que, né, a gente tem que observar algumas coisas, né? Mas eu não saio assistindo pornografia por aí. Mas pesquisando a história de atrizes famosas, apresentadoras de TV que começaram fazendo filmes pornô, eu fiquei sabendo também que a Sara Corrales, eu não sabia, por incrível que pareça. Eu conheci ela através da série, né, através do Senhor dos Céus, e depois pesquisando sobre esse assunto, eu descobri que a Ana Hickman era atriz pornô, eu não sabia. A Xuxa, eu ouvia falar desde a minha infância que a Xuxa era atriz pornô, e eu não acreditava. Você está entendendo? Porque Xuxa para mim era uma coisa assim na minha infância, por incrível que pareça. Eu falo com todo. Eu não estou querendo assim manipular a opinião de ninguém,
você está entendendo? Usando inteligência emocional, enfim, mas é impressionante. Xuxa, para mim, Xuxa Meneghel, na minha infância, para mim, ela era como se fosse uma santa, você está entendendo? As pessoas falavam um monte de coisa, eu não acreditava, né? Falavam que Xuxa envolvida com magia negra, que ela fazia rituais macabros, que ela era canibalista, comia carne de criança, sequestrava criança e que não sei o que. Eles falavam essas coisas todas, você está entendendo? Aqueles comentários que a gente ouvia no colégio, a gente ouvia na rua, no bairro, né? Enfim, eu não conseguia acreditar naquilo. Inclusive, até hoje eu acho isso uma grande bobeira, uma grande besteira. O próprio tio Chico, né, falava, inclusive, né, o cara parecia um doido, né, pelo amor de Deus. O cara parecia um doido. O cara falar um negócio desse perto de mim, você tá entendendo? Falar um negócio desse perto de mim, as coisas que ele falava, né? Eu pedi até para sair de perto, falei, meu amigo, dá licença aí. Né? Você fez um negócio desse, as coisas que ele fala que ele fazia, você está entendendo? Transava com cadáver, comia carne de cadáver, desenterrava cadáver, essas coisas, se bem que tem gente que faz isso mesmo. Né? Igual eu falei para vocês um fato, né, de uma bruxa, né? Não pode ser considerada nem cartomante, nem espírita, nem mãe de santo, você está entendendo? Aquilo tem que ser considerado uma bruxa mesmo, né? Que tinha essas práticas macabras, né? De comer carne de cadáver, essas coisas todas, fazer trabalho em cemitério, desenterrar cadáver, e meu Deus do céu, só Jesus para ter misericórdia. A gente sabe que realmente tem gente que faz esse tipo de abominação, mas o cara falando cada coisa assim, né? Parece um doido, né? Parece um lunático, né? O cara é impressionante. Um cara feio daquele jeito, pelo amor de Deus. Um cara horrível daquele jeito, né? Um cara que não tem nenhuma... É claro que a gente não está discriminando ninguém, né, por causa de aparência física, né? Isso seria, né, inconveniente, seria até impróprio, antiético, mas só para falar assim, quanto que aquele cara era absurdo o que aquele cara dizia, você está entendendo? O que aquele cara falava que fez, você está entendendo? Até mesmo porque se inclusive um especialista estava falando, se metade das coisas que esse cara fez fosse verdade, metade das coisas que esse cara fala que fez fosse verdade, esse cara era para estar preso. Então por que a polícia não prendeu ele? E ele dizia que é porque a polícia era corrupta, né? Porque ele era fechado com outro delegado que era bruxo também, não sei o que. O cara esquentava as costas dele, livrava ele, que ele dava dinheiro para a polícia, pagava não sei o que todo mundo sabia, né? Mas é o que eu estou dizendo para vocês. Um cara feio daquele jeito, um cara horrível daquele jeito, o cara pega e fala que, pelo amor de Deus, o cara fala que, ainda mais na época do auge da fama, que o Maurício Matar, né? Maurício Matar, na época que chegou a ser considerado o principal galã da Rede Globo, da TV brasileira, né? Eu me lembro quando a mídia falava que ele era o cara mais bonito do Brasil, não sei o quê. E ele fala que nessa época o Maurício Matar era gay, tinha um caso com ele que ele namorava com o Maurício Matar, que ele pegava o Maurício Matar por trás. Você tá entendendo? Pelo amor de Deus, você tá até de brincadeira falar um negócio desse comigo. Você tá entendendo? O cara fala um negócio desse. E ele falava isso na igreja, né? Enfim, pregando, claro que a gente, né, glorifica a Deus por libertar um pecador. A gente glorifica a Deus, né? A gente exalta o nome do Senhor, né? Quando isso acontece, quando um pecador, né, se arrepende, quando uma vida é transformada, quando alguém se torna uma nova criatura em Cristo. E se realmente ele era tudo isso de ruim e ele se tornou um servo de Deus, né? Enfim, isso é um motivo de alegria, né? Até para o próprio Deus, para o Senhor, né? Mas o cara falava cada absurdo de Xuxa, que Xuxa fazia isso, que não sei o que, que já matou não sei quantas crianças para Xuxa, para fazer ritual. Eu não acreditava nisso, você está entendendo? Eu não conseguia acreditar, né? Eu falava para os meus outros colegas que Xuxa era minha madrinha, eu amava ela da minha infância, você está entendendo?
Eu mandava cartinha pro programa dela, já falei isso. Eu mandava cartinha pro programa dela, né? E era como se fosse até um meme, né? Era como se fosse até uma, uma coisa típica do programa dela. Ela entrevistava os participantes ali, né? Os fãs dela ali. E ela perguntava, né? E aí, você quer mandar um alô pra quem? Aí as pessoas falavam, eu quero mandar um alô pro meu pai e minha mãe pra você. Meu pai e minha mãe pra você. Você tá entendendo? Então, tipo assim, eu assistia aquilo, eu mandava carta pro programa da Xuxa, né? Eu era louco pra ganhar aqueles brinquedos. Alguns daqueles brinquedos, né? Eu me lembro até o endereço, né? Rua Saturnina de Brito, né? Você tá entendendo? Então, tipo assim, até hoje eu lembro, eu mandei várias cartas no dia do meu aniversário, né? Porque ela costumava ler cartas, né? De fãs, enfim, de crianças, no dia do aniversário. Ela separava algumas cartas, né, de aniversariantes, né? Tinha uma sessão que era só para ler as cartinhas dos aniversariantes. Tinha dia do meu aniversário que eu não ia para a escola. É verdade. Ou seja, na esperança, eu chegava até deixar de estar na escola, né? Era um problema danado. Eu tinha que convencer a professora para ficar em casa, eu tinha que convencer meus pais a ficar em casa. Não, é meu aniversário, não vou para a escola não. Não sei o que a Xuxa vai ler minha cartinha e não sei o que. Hoje ela vai ler minha cartinha, mas não vai ler sua cartinha não, nem sabe que você existe. Isso é ilusão, não sei o que. Esquece isso. Não, hoje ela vai ler minha cartinha. Hoje eu não quero, hoje eu quero assistir o programa. Aí eu ficava no dia do meu aniversário assistia aqueles desenhos, Caverna do Dragão, tudinho. Aí o que acontece? Era uma frustração, eu ficava triste porque ela não lia minha cartinha, ela nunca leu nenhuma das minhas cartinhas, você está entendendo? E uma coisa assim da minha infância, é verdade, eu sempre tive muita atração, assim, muita afinidade como artista, né? Eu sempre quis participar de programas de televisão, eu sempre quis conhecer artista, eu sempre quis, não é idolatria, você está entendendo? É uma afinidade, né? Do mesmo jeito que as pessoas têm afinidade por várias coisas, né? Eu sempre vivia no evangelho e tudo, mas eles falavam essas coisas de Xuxa, né? Que Xuxa era garota de programa, que ela fazia filme pornô e que ela fazia essas coisas todas, eu não acreditava, né? E não estou dizendo que eu acredito, que hoje eu acredito, né, nisso, mas nessas coisas abomináveis que aquele tio Chico falava da Xuxa, né? Mas eu realmente constatei agora, depois de adulto, né, com a internet, que realmente a Xuxa ela começou fazendo filme pornô, né? Ela começou fazendo filme pornô, então tipo assim, né? Mas aí vocês estão entendendo, gente? Muitas mulheres, você está entendendo? Que hoje são, a gente fala com todo respeito, não é discriminando, não é com preconceito. Você tá, eu tenho muito respeito por Ana Hickman, né? Sempre vi ela na televisão, apresentando programa de televisão muito linda, muito bonita, né? E, enfim, eu olhava para Ana Hickman, assim, eu via uma pessoa séria, eu via uma pessoa, né? Uma pessoa de bem, uma mulher íntegra, né? Uma mulher reta. Depois que eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo que a Ana Hickman fazia filme pornô, Viviane Araújo, né? Graciane Barbosa, Mulher de Bela, aquela mulherão, aquela diva, né? Eles falam que a mulher é feia. Pelo amor de Deus, como é que alguém tem coragem de falar que aquela mulher é feia? Você está entendendo? Outras também, né? Então, são pessoas que começaram na prostituição. Porque pornografia também é uma espécie de prostituição também. Você está entendendo? É uma coisa muito abominável, né? E hoje são pessoas, né? Hoje são pessoas diferentes, né? Igual eu falei dessa Sara Corrales, né? Inclusive lá em Vitória tinha a famosa, você fala Sara Corrales, né? E tinha lá em Vitória a famosa Sarinha do Corre. Aí quando eu vejo Sara Corrales, eu lembro da Sarinha do Corre. Era uma tal de
uma tal de Sarinha, né? Sarinha do Corre, que tinha lá na Vila Rubim, lá em Vitória, na Ilha do Príncipe, né? Que ficava vendendo droga lá. E vendeu muita droga lá nas bocas de fumo ali, né? Era dependente química também, mas traficava droga também, essa Sarinha do Corre, né? Mas aí você está entendendo? Essas pessoas, elas podem se transformar, elas podem se tornar uma nova criatura, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas é como eu estou dizendo para vocês, né? Tem muito crente rabi hoje em dia, né? Ou seja, aquele tipo de crente, né? Que às vezes por se vestir como crente, às vezes por congregar numa igreja, né? Às vezes por pregar o evangelho, às vezes por ser generoso, né? Às vezes por ser benigno para com algumas pessoas, né? Ter alguns gestos de caridade, né? Alguns gestos de generosidade para com algumas pessoas, ele é justificado. Mas muitas vezes, né? Muitas vezes ainda não é uma pessoa reta, né? Ele é justificado por aquele ato. Então, a gente pode entender, né? Como eu estou falando para vocês o caso aí dessa comunidade, né? Muitas pessoas que literalmente não valiam nada, né? Pessoas que eram pessoas indignas mesmo, pessoas corruptas e que eram consideradas pessoas de bem, né? Ou seja, dentro lá da comunidade, né, tinham todo prestígio, tinham todo respeito, né, eram pessoas consideradas dentro daquela comunidade, mas que eram pessoas indignas, eram pessoas corruptas também, pessoas que praticavam, né, coisas ruins, coisas, né, ilícitas, né, ou seja, não valiam nada e eram considerados pessoas de bem. É o caso de Rabi, né? Eu estou falando para vocês aí a situação. Ela não estava convertida, ela era ouvinte da palavra, mas ela não era praticante. Ela ouvia a palavra, conhecia, acreditava, era crente, né? Porém, ela ainda permanecia ali, né? Enfim, naquelas práticas, né? Ela ainda se mantinha ali, né? Exercendo, praticando aquele mal. Então, queridos, que Deus abençoe vocês, né? Que vocês possam meditar nessa palavra, que vocês possam estudar bastante a Bíblia, pedir bastante, né, a direção de Deus, orar bastante, consagrarem as suas vidas, né? Porque Jesus, irmão, a vinda de Jesus se aproxima. Olha como esse mundo está, né? Olha a maneira que esse mundo está, o mal crescendo gradativamente, a iniquidade, enfim, coisas ruins, né, que vem se estruturando cada vez mais, que vem se fortalecendo cada vez mais, né, na face da terra, que só nos mostram, né, que só nos revelam a vida de Jesus. Mas aí, como eu estou dizendo, em relação a esse problema que eu enfrento, né, em relação a essa questão, né, das retaliações que eu sofro por realizar a obra de Deus, todas as injustiças, né, que eu enfrento, todas essas retaliações, né, enfim, que produziram contra mim, todas essas fraudes que produziram contra mim, tudo que já fizeram para me prejudicar, né, enfim, acontece muito o seguinte, né, eu falo, tem gente que, é o que eu digo para vocês, né, tem gente que diz, né, porque muita gente sabe que realmente, né, o que eu falo é verdade. Qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência, né, consegue entender que realmente eu estou sendo vítima de uma grande conspiração, da maior conspiração da história do Espírito Santo, né, que o crime organizado já produziu contra um militante, contra um cidadão de bem, contra um servo de Deus. Eu estou sendo vítima da maior, né, enfim, da maior retaliação,
enfim, que já um cidadão comum já sofreu aqui, aqui no estado do Espírito Santo. Mas aí eles sabem que eu sou uma pessoa de bem, que eu falo a verdade. Qualquer pessoa com mínimo de entendimento consegue compreender isso. Mas aí eles tentam me desmoralizar, né? Eles falam, né, que eles tentam me atribuir coisas negativas, né? Tentam falar que eu fui criminoso, que eu tive envolvimento com criminalidade, não sei o que eu era ladrão, não sei o que. Porque na verdade isso tudo é um mecanismo para me desmoralizar, já falei para vocês. É dessa maneira que eles conseguem lá, por exemplo, o absurdo. O mesmo delegado que participou, que testemunhou de todos os absurdos que fizeram comigo em Cachoeiro Itapemirim, né? O doutor Fausto Silva, né? O doutor Domingão do Faustão, né? Enfim, ele é o mesmo delegado que me espancava, que me oprimia, que me ameaçava, que me entregava na mão dos presos de bandeja. Você está entendendo? Para os presos me espancar também, me oprimir, né? Um torturador tão pior quanto o Cláudio Guerra, né? Cláudio Guerra, que era um assassino, né? Enfim, um homem terrível. Meu pai conheceu o Cláudio Guerra, né? Meu pai conheceu o Cláudio Guerra pessoalmente. Meu pai cortava cabelo de Cláudio Guerra quando ele tinha salão na Vila Rubim. Cláudio Guerra cortava cabelo com meu pai, né? Enfim, impressionante, né? Meu pai já cortava cabelo do Edmilson, aquele famoso criminoso, cortava cabelo de Cláudio Guerra também. E outras personalidades, que meu pai também era muito famoso, né? Então, tipo assim, um delegado tão ruim quanto o Cláudio Guerra, pelo que aconteceu comigo ali, porque é um absurdo, né? Como que um delegado, você está entendendo? Como que um delegado que coloca um delator, uma figura pública, você está entendendo? E ainda na proporção, né, que eu realizava o projeto social, na proporção do meu projeto social, um homem que realizava denúncias, você está entendendo, em todo o estado, né, uma figura pública, referência de militante, referência de pastor, de cristão, de homem de bem, de socialista, né? Como que você vai pegar um cara desse e colocar numa cela junto com marginais? Você está querendo matar o cara. Isso é lícito? Não. Independente de qualquer coisa, porque se eu ficar aqui chamando ele de corrupto, falar que ele é um sem vergonha, falar que ele não vale nada, falar que ele é um mafioso, talvez você pode achar até que eu estou exagerando. Você está entendendo? Mas eu estou falando só uma coisa lógica, óbvia aqui, para você, que já é motivo suficiente para contestar, questionar o caráter dele. Já era motivo suficiente para exonerar ele da polícia e, no mínimo, afastar ele ali da delegacia de Cachoeiro. Você está entendendo? E o cara tá lá até hoje, reinando soberano, você tá entendendo? Hoje ele tava dando entrevista todo glorioso no Jornal Nacional. Você tá entendendo? Todo glorioso. O rei da cocada preta, o rei da coca e do preto. Você tá entendendo? Tá lá, reinando glorioso lá em Cachoeiro Itapemirim, o mesmo delegado da época de 2009. Você tá entendendo? Então, tipo assim, o cara me colocou, eu falei com ele pessoalmente, falei, os caras eu tenho inimigos, né? Eu denuncio traficantes, né? Sou pastor, sou um homem de bem, todo mundo sabe que eu denuncio, sou militante social, ativista, o senhor não pode me colocar junto com os marginais. E mesmo assim eles me colocaram, como eu falei para vocês a história, o Davi ainda, o policial Davi, ainda me apresentou para os presos ainda, né? Ainda explanou para os presos, todinho me apresentou como caguete para os presos, você está entendendo? Então, tipo assim, isso é um absurdo. E quando tentaram me assassinar, que me fizeram engolir a gilete, me cortaram todinho na cadeia, ele não deixou os repórteres divulgarem a minha versão. Ele obrigou os jornalistas a divulgarem a versão que aquilo foi tentativa de homicídio, tentativa de suicídio, que eu tinha tentado me matar. Você está entendendo? Ou seja, se isso não é sinal de corrupção, se isso não é evidência de corrupção, você está entendendo? O que mais seria, né? Por isso que eu falo que eu estou nadando com os tubarões aqui
no estado do Espírito Santo. Me lançaram aos tubarões, quase me mataram, sobrevivi por milagre, e agora eu continuo aqui, ó, você está entendendo? No meio desses tubarões. Né? Por isso que eu peço, pelo amor de Deus, para sair daqui do estado do Espírito Santo. Só Jesus.